Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes amigas. Nós estamos reiniciando os nossos trabalhos nesse ano 2020, e nós estamos nessa nova temporada com muitas novidades boas. A partir do momento que sentimos a loucura do século que temos vivido, resolvemos realizar os nossos programas dentro de um projeto de estudos psicológicos para vencer as nossas próprias mazelas, para trabalhar as nossas mágoas, as nossas imperfeições morais e vocês crescerem conosco nessa direção. Como diz Joana de Ângeles, o utilitarismo e o hedonismo dominam os sentimentos do mundo moderno. E esse hedonismo, essa busca do prazer sem fim, essa necessidade de ganhar, de ter muito lucro, tem trazido doenças psicológicas muito doloridas, tem trazido mais dores para a nossa vida. Então, nós vamos abrir o nosso programa Viver e Transformar com essa nova direção. Sejam bem-vindos e estejam conosco agora e para sempre, hein? Vamos iniciar ouvindo a música da nossa querida Rosália. Pode fazer também uma saudação inicial, depois a Soninha. Continuamos as mesmas, né? Porém diferentes. Vamos iniciar nosso trabalho. Né? Ainda bem. Uma alegria muito grande estar com vocês. E nós vamos cantar Sem Medo, da Maria Elza Tiscati. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesma vou fazer e será bem feliz. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesma vou fazer e será bem feliz. Trago as marcas de quem me criou e comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Trago as marcas de quem me criou e comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Que lindo, Rosália. Fala alguma coisa para os nossos ouvintes aí, desse nosso novo momento. Exatamente, né? Estudar a série psicológica de Joana de Ângeles vai ser para nós assim, de um grande aprendizado, né? Porque saber um pouco mais do funcionamento da nossa psique, das dores da alma, por que a gente sofre, quais são os motivos, é essencial. E para a gente falar de sofrimento, na verdade, a gente precisa perder o medo, né? Eu estou considerando 2020 como um tempo em que tudo deve vir à superfície. Então, tudo que a gente considera desconfortável, eu acho que a gente precisa falar mais sobre, né? E com relação ao sofrimento, a gente não pensa muito nos motivos do sofrimento. A gente quer acabar mesmo com as dores, né? Por exemplo, sofrer de jeito nenhum. Se o motivo do sofrimento de um casal é o ciúme, por exemplo, a gente não fala muito sobre o ciúme.
A gente troca de casal, a gente troca de parceiro, né? Mas o ciúme continua nas outras relações. E é muito interessante, porque esse capítulo ele fala muito para a gente observar quais são os motivos da gente estar sentindo dor, né? Por que eu estou sentindo dor? Aonde dói, né? É um capítulo bastante preventivo, né? Busca muito mais causas do que soluções propriamente dito. Então é bem interessante, eu gostaria até que a Sônia falasse, porque afinal de contas é a nossa psicóloga. Vamos lá, Soninha. Tem muito para acrescentar. Boa, como vão todos bem? Estamos também muito felizes de voltar a esse programa, nesse novo formato, pensando tantas essas coisas que vão nos ajudar a enfrentar os novos desafios, né? Porque os desafios, eles vão sempre acontecer. Só para lembrar que a gente está começando pela série, mas a gente está nesse livro aqui, que é o livro Plenitude, né? Da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, em que ela vem tratando do sofrimento nos primeiros capítulos, até chegar nesse que nós vamos conversar hoje, que é o Motivos do Sofrimento, é o título do capítulo. E é interessante porque você falou, e a Leila começou, a Rosália complementou, né? O utilitarismo que ela traz, né? Essa coisa de os meios justificam os fins, né? E o automatismo, a pressa que nós temos, a ansiedade de tudo tem que ser para ontem. E esse livro foi escrito, se não me engano, em 1990. E naquela época, né, a gente não tinha internet tão divulgada como temos antes, e ela já comentava isso. Imagina agora que tudo a gente tem aqui, a impaciência, né? Às vezes você está sem Wi-Fi, é como se estivesse sem ar para muita gente. Né? Assim, e aí a pessoa sofre porque está sem Wi-Fi. Sim. Sofre porque acabou a luz e você não pode ter ali a sua rede para você entrar e se conectar. E não lembra que tem o livro para você chegar e ler. Tem aquilo que você está fazendo muitas vezes. Tem ainda o telefone que você pode ligar. Tem ainda o telefone. Gente, olha só. Se estiver sem som, avisa que está sem som, porque eu tenho uma questão aqui nos meus braços e aí eu desço o microfone. Mas, então, como eu estava falando, se você está sem Wi-Fi, você tem o telefone para ligar para a pessoa e falar. Mas a gente esqueceu de tudo isso e tem sofrido por conta disso, né, Leila? É verdade, meus irmãos. Olha, a nossa razão de nós nos reunirmos aqui, vocês nem imaginam o trabalho que dá a gente conseguir reunir, né? Que cada um tem o seu campo de atividade. A gente se reúne por amor a Jesus, por amor à causa do bem. E a gente movimenta tantas pessoas que contribuem, estão aí no anonimato, contribuindo para que a gente possa ser a voz que os espíritos desejam para chegar ao seu coração. Então, esse tema, motivos do sofrimento, que nós vamos abordar hoje, nesses 20 minutos a mais que temos, é exatamente para nos conscientizarmos que a dor faz parte desse mundo de expiações e provas. Nós sempre teremos a dor como desafio. E a causa da dor, né, até Buda, Joana de Ângeles cita muito Buda, o caminho que Siddhartha Gautama fez para entender que a dor faz parte do nosso crescimento espiritual, porque nós somos imperfeitos. Então, por conta da dor, a gente acaba criando um sofrimento muito maior do que deveria. Né? A gente tem muito medo, como disse a Rosália no início. O medo, ele maximiza a nossa dor e o nosso sofrimento. Então, o sofrimento é possível da gente diminuí-lo, né? É possível a gente minimizar com a compreensão, com o conhecimento do nosso próprio psiquismo. Então, o título que a Joana deu foi perfeito. Quais são os motivos que nos levam a sofrer tanto? Até a Soninha falou do motivo que parece banal, que é nós não temos Wi-Fi. Então, a gente entra num processo desesperado de sofrimento porque queria fazer uma pesquisa, queria entrar em contato com os nossos amigos
lá de outro país, que é o meu caso, que meus filhos estão todos espalhados pelo mundo. Então você entra Leila, no mas processo. às vezes, se fosse só isso, né? É, até mas às vezes o sofrimento de não ter Wi-Fi vem de um sentimento de insegurança que a pessoa tem. De solidão, né? De solidão, Sim. de medo, né? Então, eu acho que, Precisa na tá ali. verdade, os nossos amigos budistas, eles destacam muito isso. E é muito interessante o contato na espiritualidade, né, de Joana com outras vertentes religiosas, com psicólogos maravilhoso, desencarnados, porque as informações que ela traz para nós são informações muito amplas, muito lúcidas. E uma dessas informações é: nós precisamos ser cientistas de nós mesmos. Precisamos nos investigar. Precisamos entender por que estamos sentindo o que estamos sentindo. Então, o problema é o Wi-Fi ou é a solidão? O problema é o Wi-Fi ou é a insegurança? O medo. Né? O problema é o Wi-Fi ou é o medo? Porque se nós estivermos nesse estado de insegurança, de medo, qualquer situação vai ser problemática, né? Então a gente precisa entender o que está lá no nosso íntimo. Para muitas das atitudes que nós tomamos e que são causas de muitos dos nossos sofrimentos, está o medo. Por isso que quando a Marielza começa assim, meu destino eu mesma vou fazer e será bem feliz, o que ela está dizendo? Tudo é passageiro. É verdade. Tudo é passageiro, tudo pode ser transformado. O medo em excesso vai fazer com que a gente se isole. O medo em excesso vai fazer com que a gente não encare determinados desafios. Mas o medo, como qualquer emoção que nós temos, ele pode ser transformado em cautela, por exemplo. Verdade. Em cuidado, né? Então, é um capítulo, gente, que a gente aconselha muito. Ler uma leitura reflexão, porque, né? Você vê, nesse sentido que você está falando, o sofrimento ele é muito educativo. Sim, né? sim. Você precisa parar. Por que eu estou sofrendo? Então na verdade, o sofrimento vem para nos ensinar a olhar para nós mesmos, para nos despertar, né? Tem o Despertar do Espírito, que é outro livro da Joana, muito bom. Então, para despertar, porque muitas vezes a gente tem uma noção de que o sofrimento ele é algo punitivo. Exatamente. Eu estou sofrendo hoje porque na vida passada, ou nessa vida eu fiz aquilo, então porque eu deixei de fazer. E aí vem como algo punitivo. E aí isso pode gerar um enorme sentimento de culpa que só vai aumentar o sofrimento. E, além disso, a pessoa pode tomar, a Joana diz nesse capítulo, duas posições. Ou a resignação, que é o melhor para o sofrimento, aliás, é você resignar, mas ela chama a atenção de que há a resignação passiva, que é aquela que você vai dizer, é isso mesmo, tem que sofrer, e aí você vai se culpando cada vez mais, se isolando cada vez mais, entrando em contato com pensamentos pessimistas, de baixa autoestima, e aí você dá brechas para influências espirituais. Ou então você vai ter uma resignação que ela chama de resignação ativa, que você vai buscar a origem desse sofrimento. A razão do sofrimento. E alguma coisa, né, para resolver isso. A Joana sofrimento não é para ninguém sofrer, né? Ela fala que o grande motivo do sofrimento é o afastamento da realidade espiritual. A verdade é essa, que quando nós nos afastamos da nossa verdadeira vida, quando a gente se apega ao mundo da ilusão, esse daí é a grande razão do nosso sofrimento. Porque a gente não vai entender o sofrimento. Exatamente. A gente vai tentar combater o sofrimento, às vezes com violência. Tem pessoas que, diante da dor, ela se torna violenta, ela se torna agressiva, ela quer que o outro pague a dor que ela está sentindo. Isso é muito comum nos filhos, com relação aos filhos e os pais. A criança, por não entender a razão da própria dor, ela parte para a violência, fica rebelde, agride seus pais, culpa seus pais de tudo. Então, meus irmãos, a gente fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, como disse a Rosana, e entender por que eu estou sofrendo tanto com aquela frase que fulano me falou, por que me magoou tanto, né? Por que eu me permiti
esse nível de sofrimento, eu tenho que entender a mim mesma. Sim. Eu tenho que fazer uma viagem para dentro, porque eu sou um espírito imortal. Esses fundamentos que a doutrina espírita traz são fundamentais. Eu sou um espírito imortal. Essa dor é transitória. Ela vai passar. Mas a gente tem que vivenciar isso, esse entendimento, não é, Rosário? Exatamente, não, perfeita colocação. A gente fica muito, quando a gente está no sofrimento, a gente fica afirmando, só eu. Só eu passo também por isso. Só eu estou sentindo essa dor. E a gente tem que começar a se perguntar, só eu? Né? Em vez de afirmar só eu, a gente tem que começar a se perguntar. Porque o motivo do sofrimento está muito no autocentramento. Está muito na gente achar que só a gente passa por aquilo. Quando a gente está passando uma situação difícil, por exemplo, eu comecei a falar da questão do ciúme, das relações afetivos sexuais, mas vamos falar, por exemplo, de uma situação de uma separação. Raros casos a gente está pensando no que o outro está sentindo. É verdade. Se alguém pergunta para a gente, não, eu estou assim, assim, assado, mas a gente, dela, a gente não quer nem saber. É um exemplo básico de como a gente não sabe lidar com a nossa dor. A gente fica ali, ostrinha, e não entende que o outro também passa por uma situação Exatamente. Difícil. O motivo do sofrimento é esse. É uma ligação muito forte com o materialismo, né? Com a vida material. O hedonismo, com a vida material. Uma ligação muito forte também com você não se entender enquanto um indivíduo que vai passar por aquela situação, mas também vai passar por muitas outras, porque tudo é passageiro, mas é também, o motivo do sofrimento é também você não observar que há outras pessoas passando por situações tão adversas quanto a sua, né? É verdade, né, Soninha? Porque quando você consegue sair um pouquinho do seu ego, né, que o ego é a periferia, vamos dizer assim, do nosso psiquismo. Eu gosto muito dessa fundamentação também que o Dr. Jung traz, porque se você é um oceano e o ego é uma rolha boiando no oceano, por que você se apega tanto a esse ego e maximizando o seu sofrimento? Porque você tem que se apegar ao seu self na visão junguiana. Você tem que se apegar na alma imortal, considerar-se um espírito totalmente transitorizado, vamos dizer assim. Um espírito que está aqui em trânsito. Você tem que ter essa visão da transitoriedade da vida que Buda trouxe tão claramente para a humanidade, né? Sim. É bem interessante, né? Porque assim, eu não sei, eu tenho uma escuta que o verbo ter, ele me incomoda de certa forma. Porque o verbo ter, ele traz uma obrigação tão forte, tão impositiva, que vai ao encontro da nossa capacidade, muitas vezes, né? Então, e se você falar assim, não, você não tem que fazer isso, a pessoa já entende o outro lado, né? É como se não tivesse um equilíbrio. É como se não tivesse um equilíbrio. Eu sou uma piada com esse microfone de mão, mas tudo bem. A gente fala com a mão. Eu tenho que ficar olhando para eles para dizer assim, Sônia, assim, é minha raiz italiana. É italiana. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Se a gente imagina o homem, pensa o homem nessa dimensão espiritual, né, daqui do ego até verdadeiramente o espírito, a gente tem que passar por vários níveis, né, níveis de consciência. Então, eu começo no nível mais básico, onde só a minha satisfação interessa, como você falou. Sim. Só o que eu estou sentindo, só o que eu estou passando. E se estou passando é porque o outro está me machucando. Eu não olho para mim nesse nível. Mas aí a alma, né, vai insistindo, porque do lado do ego a gente tem o self, tem a alma que está cobrando, porque nós estamos aqui para evoluir. Então, você já passa para um nível de consciência em que você começa a perceber, eu estou sofrendo, mas eu acho que ele também pode estar sofrendo. E aí isso vai melhorando. Isso já te dá um entendimento e muda o sofrimento. Sim. Né? Já muda o sofrimento. Nós estamos sofrendo porque nós não estamos conseguindo comunicação, nós não estamos conseguindo resolver. É que a Sônia está falando, inspiradíssima, né? nesse momento. Porque, repara, o que é o controle?
Porque o sofrimento está, vamos ser bem honestos, na nossa ilusão É verdade. de achar que a gente pode controlar algo ou alguém. A Ilusão raiz, pura. não é? Isso vai deixar a gente realmente doente em muitos aspectos. Mas o que é o controle? A palavra já está dizendo. Controle significa você tentar conter o fluxo. Então, eu estou sentindo muita dor, eu estou sofrendo. Deixa o sofrimento passar. Né? A gente não deixa, a gente tem aquele, muitas vezes aquela, segurar, a gente né? quer segurar, né? A gente tem um controle, a gente quer ter controle. E o que os budistas nos alertam é que não existe controle. É verdade. Tudo na natureza é um fluxo. É E o verdade. sofrimento vai te empurrando até que você chegue a essa conclusão. Exatamente. Mas isso você vai ter que passar pelos níveis de consciência. Né? Então, aquilo que satisfaz ao ego num primeiro momento, por exemplo, fala de sexo, né? Então, para o nível de consciência mais básico, sexo o que vale é a quantidade, é o prazer imediato. Mas aí, de repente, você se dá conta que aquilo já não está te fazendo tão feliz. Sim. Porque acaba, não frustra, começa a não trazer mais felicidade. Aí você já quer um sexo com um parceiro só, e aí você segue adiante. Mas aí, daqui a pouco, você não quer só o sexo com aquele parceiro, você já quer o afeto. Exatamente. E aí você vai subindo os níveis de consciência até que você chega a um nível mais alto, onde o sexo já não existe mais, né? A isso. sexualidade sempre haverá de existir, mas de formas diferentes. Eu estou falando do sexo, não da sexualidade. A sexualidade. A mesma coisa, por exemplo, é o ego. Eu tenho uma amiga psicóloga que ela costuma brincar. Parem de falar mal do ego. Porque o ego, na verdade, ele é o que vai te dar individualidade. É esse primeiro momento que a Sônia e que a Leila destacaram, né? O problema é quando a gente cultua o ego, que aí é o egoísmo. Né? Então a gente precisa se entender como um indivíduo nesse universo, a gente precisa de fato começar a investigar quais são os motivos desse sofrimento. A gente não sofre por acaso, tudo tem uma causa. Então que a gente realmente comece a pesquisar, né? Porque é importante. É muito importante, meus importante. irmãos. Veja bem, tem um sociólogo moderno agora, que eu gosto muito dele, chamado Zygmunt Bauman, em que ele fala da modernidade líquida. Eu achei assim a figura, a analogia que ele fez da liquidez, porque o sólido é muito duro. Então, quando você solidifica a sua crença, quando você se fixa na sua crença, você não tem oportunidade de desfazer-se, né? Então, a modernidade hoje está muito líquida, está vindo muito em todas as direções. E você precisa abrir o seu coração, se tornar mais leve. É a leveza que a gente está propondo, né? A gente se tornar mais leve. Aí o sofrimento vai ser menor. Quando você entende que ele vai passar, como disse bem a Rosana, que é um fluxo, né? Ele vai passar, está doendo por alguma razão, e essa razão, se a gente pesquisar bem, é uma razão tão pequena, porque é baseada nesse ego ferido, nesse ego magoado, nesse ego inchado, né? E o Espiritismo é fantástico, porque ele propõe a caridade, a bandeira da caridade, como meio de você se salvar de toda essa dor. Então, vamos falar um pouquinho da caridade. Pois é, a caridade, quando ela é feita no sentido de que você faz a caridade para te trazer satisfação, porque muita gente também começa a achar que fazer caridade é uma obrigação para poder pagar os karmas do passado. Nada e aí a ver, vai nada continuar a ver. sofrendo e vai dizer assim, mas eu faço tanta caridade, né? Eu faço tanto... e às vezes a gente faz a caridade, assim, a gente tem que pensar primeiro como como são as nossas características, né? Eu ontem estava conversando sobre isso e falando, tem pessoas, por exemplo, que eu conheço uma pessoa, que ela ajuda toda a família. Ela cuida mesmo e cuida financeiramente. Então, acaba que ela mesma
não tem condição de estar, às vezes ela passa privações, né, coisas que ela já poderia alcançar, porque olha só, a gente vem andando, vem evoluindo. Se eu evoluo, eu preciso ter aquele onde eu estou naquele meu nível. Né? E aí eu posso sim fazer a caridade. Mas deixar de ter para cuidar do outro e reclamar disso não é caridade. Igual né? aquele Então, Gregório Samsa, eu gosto muito daquele conto do Kafka que chama Metamorfose, que esse Gregório Samsa, que era o personagem, ele trabalhava demais pela família e não sei, mas ele estava sempre reclamando que ninguém o ajudava, ele fazia tudo que ele detestava, etc e tal, e acabou que um dia ele acordou feito uma barata. Essa é a metamorfose. Então essa é uma metáfora muito bonita do que a Soninha está falando. Porque se você não faz nada por amor, você faz por obrigação, porque você tem que fazer, né? Você vai fazer caridade porque eu quero me salvar na vida seguinte, quero ser melhor, você vai acordar com uma barata, meu irmão. E pensando no sofrimento, né? Então, o que acontece? Essa pessoa sofre porque ela quer, ela tem condições, ela merece, inclusive, ter uma vida melhor, mas ela acha... E esse achar que o outro, eu vou poder controlar e dar toda a felicidade para o outro, não é educativo, porque o outro também precisa fazer a parte dele. Então, a caridade, a gente também tem que ter muito cuidado com isso. E aí, depois, eu acho que a gente vai falar nos outros programas sobre como sair desse ninho, né? Como sair dessa teia, né? Dessa confusão que é o sofrimento. Porque, aliás... Eu sofro até quando eu faço caridade, Sônia. Então, como é que é? Eu vou ter que sofrer a vida inteira? É verdade. Não é porque a caridade é no sentido de você sair um pouco de você. Que quando você começa a pensar em ajudar alguém, ajudar o outro, você sai um pouco da sua própria problemática. É nesse sentido. Mas não no sentido de volume. Quanto mais eu fazer, mais benesses eu vou receber. Porque aí deixa de ser uma caridade, passa a ser um comércio, né? Aí é um gerador de sofrimento. É, um gerador de sofrimento. Muito bom. Está faltando quantos minutos que eu esqueci de marcar? Não faltam mais. Já estamos no final? Sim. Então vamos, Rosália, canta aí no final para nós esse medo, para nós nos despedirmos. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesma vou fazer e será bem feliz. Medo, 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 vá pra longe de mim. Meu destino eu mesma vou fazer e será bem feliz. Trago as marcas de quem me criou e comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Trago as marcas de quem me criou e comigo tenho seu amor. Nada pode me deter no mal, nem a noite escura, nem o temporal. Então fica o convite para todos nós, para que nós nos investiguemos. Para a gente entender o motivo do sofrimento, a gente precisa entender o que é esse sofrimento. Então fica um convite para as leituras dos capítulos e que nós continuemos juntos. Até semana que vem. Eu quero dizer que a gente fala de uma maneira assim tão descontraída, né, alegre do sofrimento, mas a gente entende que a pessoa que está passando pelo sofrimento, ela está num momento que precisa de todo o nosso respeito, de todo o nosso carinho. Lembrando que aqui nós estamos numa TV espírita, em que oramos por todos os que estão conectados conosco, em que pedimos a proteção de Deus
para que esta pessoa tenha a consciência da solução. E se você está num momento muito difícil da sua vida, aí é que é o melhor momento para você procurar o estudo, se apegar às orações mesmo, procurar uma ajuda, às vezes até profissional, para te ajudar nisso, já que a gente está falando da questão psicológica. Enfim, que nós temos aqui muito carinho por todos vocês. E até a próxima semana. Um grande beijo. Até a próxima semana, meus irmãos. Que Jesus nos ampare, nos proteja, para que a gente consiga vencer todos esses medos com coragem, com alegria no coração. Muita paz para todos e até lá, se Deus quiser.